coisa, né? Você vai buscar o nosso entrevistado, que vem aí daqui a pouquinho, já chega, ele chegou, mas já chega no estúdio, o Fábio Aguaio. Fábio Aguaio, que é empresário, é presidente da Abrabar, que é a Associação dos Bares, Restaurantes e Afins aqui do nosso país. Você vai saber aí todos os detalhes, como é que ele está pensando com todo esse problema de pandemia aumentado. Você vai saber tudo agora com ele no nosso estúdio. Como vai, Fábio Aguaio? Prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Tudo bem, boa noite. Deixa eu começar perguntando para você como é que você está vendo as medidas restritivas. Hoje o governo do estado resolveu deixar até o dia 28 de abril estas mesmas medidas, fechando o comércio e fazendo então que a população fique o quanto mais possível em casa. Olha, Aliás, o caos chegou, né? O caos 28 de chegou. março. O caos chegou e o cidadão, aquele que não tem condições de subsistência ou sobrevivência, esse mais uma vez vai arcar com todas as consequências, né? Que nós estamos vendo aí que nós tivemos 12 meses para nos prepararmos, né? Nós escutamos aqui na capital dizendo que não era necessário ter hospitais de campanha, não era necessário ter algumas medidas preventivas, né? E agora nós estamos vendo que algumas ações elas foram equivocadas, né? Mas não existe meia-culpa, não existe um reconhecimento quando se falha, né? Então é mais fácil você transferir toda a responsabilidade para a população, né? Você achar culpados, que no caso um dos maiores culpados dessa pandemia foi, sem dúvida nenhuma, foi o nosso setor de gastronomia e entretenimento. Muitos estão fechado mais de 11 meses, nem sequer abriram, e mesmo assim diziam que era culpa deles. Nós estamos tentando sobreviver com as condições que nos deram. Você não consegue manter um negócio aberto, trabalhando com 30% da sua capacidade. É impossível, você não paga a conta. Então, qual que é o resultado disso? Fechamento do comércio. Fechamento, falência, uma bola de neve, o sistema público de saúde está caos, tiveram esse tempo para se preparar. Recentemente mandaram embora mais médicos aí. Agora faz falta os cubanos aí para nos ajudar. Mas ninguém fala disso. Faz falta. Eu defendi sempre a permanência dos cubanos. Estou vendo cidades tomando alguma atitude de aceitar médicos que não estejam no Valida. Por que nós não podemos fazer isso aí? Pegar vários médicos, às vezes, não fez curso na Venezuela ou na própria Cuba, na Bolívia, como tem bastante gente para a Bolívia fazer, terra do meu pai. É só a gente ter atitude, mas não. É mais fácil. Eu me preocupo. A situação do Covid preocupa, eu peguei. Você pegou? Peguei Covid e, por sorte ou por Deus, ela não teve consequências graves. Isso foi antes desse agravamento, de não ter... Foi em dezembro, né? Foi em dezembro. Aí meu pai também teve, meu pai quase embarcou, por Deus e pela família, que demos uma força para ele, então nós conseguimos segurá-lo aqui com a gente ainda, né? Mas tem pessoas, tem famílias que não estão conseguindo. Ou se não estão morrendo pelo Covid, ou estão morrendo de fome. Que eu não sei o que é pior, morrer de Covid ou morrer de fome. Então, o auxílio emergencial vai voltar, mas vai voltar com um valor que não... Pois é. Ínfimo. Que não consegue ter uma subsistência. E para muito menos pessoas. Então, o que me preocupa mais hoje, Luciana, são as sequelas que serão aqui a 2022, 2023, 2024. Não só a sequela da questão da mental, né? Eu, por exemplo, tenho trabalhado muito mentalmente para suportar muitas situações, porque eu tenho condições de ir num psicólogo fazer mas e essas pessoas, e pessoas que não têm essa mesma condição que eu tenho, que às vezes sofrem sozinhas, só resta às vezes pedir a Deus que ilumine, dê força para elas mais forte do que elas pensam que às vezes não tem, né? Então, o momento é difícil, eu entendo, tem que fazer isso mesmo. Hoje, você viu aí uma decisão inédita que o prefeito Greca podia ter feito de suspender o transporte coletivo, que eram hoje... Houve uma recomendação, aliás, do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, através do Fábio Camargo. Exato, e aí você vê que algumas atitudes que poderiam ser tomadas não foram. E aí o agravamento chegou no tal ponto que agora é unidunité, né? Nos hospitais, né? Quem que vai salvar? Quem que vai ser... Estão escolhendo quem se salva, né? Mas não tem o que fazer nesse momento. Não tem, Fábio não tem. Aguaio. Quer dizer, faltou realmente planejamento desde o início, o próprio governo federal, e acabou vindo para os estados de uma forma geral, mas não dá para manter o comércio também aberto. E aí o povo, como diz você, vai acabar em sofrendo. cima disso eu queria colocar uma coisa aqui, Fábio, já te perguntando. Você esteve aqui logo no início, né? Você esteve conversando com a gente e não estava tudo isso, né? A gente lembra. Até a sua fisionomia mudou em relação ao coronavírus. Aliás, né? Acho que vem a pessoa parece um pouco mais
não sei, de repente batido o mar, uma coisa assim, né? Emagrecer. Eu imagino. Você não pensa também, porque eu acho assim, que às vezes o bom comerciante, ele está pagando por aqueles alguns que de repente descumprem leis, que exageram, de repente que não tomam cuidado. Eu falo muito isso também em decorrência dessas festas clandestinas aí que desencadearam um monte de coisa. Você mesmo foi várias vezes, né, com o pessoal de Curitiba atrás. Você não acha que tudo isso aí influencia, de repente, numa tomada de decisão de tem que fechar, tem que restringir e coisa assim? Eu não tenho dúvida disso. É uma cultura nossa, não sei se é do latino-americana, nossa, de Curitiba ou do Brasil. Nós nunca enaltecemos quem fez as coisas corretas. Nós sempre apontamos o dedo para as pessoas que fizeram as coisas equivocadas, erradas, que plantou o caos. Se nós tivéssemos feito a cultura de valorizar quem estava fazendo o correto, o bom exemplo sempre vai vencer. Todo mundo vai querer fazer o bom exemplo. E desde aquele início eu já dizia, vai proliferar festas clandestinas, a clandestinidade vai tomar conta. E as pessoas, você está exagerando. Tomou conta do Brasil inteiro. Cassino sempre existiu, cassino clandestino está aí pegando porque sempre existiu. Mas a gente sabe que alguém é encobertado por alguma coisinha. Você sabe. Na realidade. E normalmente por questões políticas, né? Alguém está sempre ali por trás tentando fazer com as coisas fiquem normais. E o que me entristece é isso. O bom empresário, a pessoa correta, ela nunca foi valorizada nessa pandemia. Não existe. Eu desafio qualquer gestor público, qualquer pessoa que não esteja ouvindo, se sempre enaltecer ou pegar o exemplo para pegar as pessoas para, olha, esse caminho que nós temos que seguir, não. Pelo contrário, vamos lá massacrar ele, vamos tulachar, vamos tirar. Nós estamos 12 meses, pergunta quem ganhou Pronamp, quem ganhou linha de crédito, quem teve abatimento de luz, de imposto, nada. Nada foi. O empresário, eu falo que eu estou devendo, quem que não está devendo? Hoje, o aluguel da minha casa noturna que eu tinha, eu estou devendo. Quem que não está devendo? Sorte que eu tive o bom senso, o discernimento de dizer, não, eu não vou manter minha casa aberta porque eu vou ficar, sabe lá quanto tempo, pagando imposto. Só que tem gente que às vezes não tem essa oportunidade de ter essa decisão. E falou, eu vou arriscar, 1 mês, 2 meses. Aí virou 6 meses, é uma bola de neve que agora o cara nunca mais vai sair. Comprometeu o patrimônio pessoal, familiar, saúde, porque, como nós estamos dizendo, da saúde mental, que a pessoa não vai conseguir mais sair dessa bancarrota, digamos assim. Exato. Então, esses dias aí, não sei se vocês devem ter conhecido, um grande empresário suicidou. Várias pessoas estão suicidando, porque às vezes não conseguem se ver mais, né? É engraçado que eu tinha visto isso acontecer na época do Collor de Mello, quando houve a cassação das poupanças, né? De ver realmente empresários, pessoas de grande posição se matando mesmo, se suicidando. E hoje a gente acaba vendo também esse mesmo quadro acontecendo, infelizmente, né? Se você acaba não morrendo de uma forma, acaba morrendo de outra. Você sabe que eu sofri muito também nessa pandemia de ter rotulado que eu queria abrir tudo. Não queria abrir tudo. Eu sabia o que poderia abrir e o que não poderia abrir. É óbvio. E que as carreatas também, elas... Mas eu nunca participei. Aí tá. Muita coisa. Né? Existe 2 tipos de cidadão. Aquele que vai para coisas que são inconstitucionais, que vai para coisas que não tem lógica, que não tem cabimento. Isso, na minha vida, na minha trajetória, eu nunca vou apoiar, nunca vou participar disso. Mas o que eu acho que é justo, que é de bom senso ou de consenso, isso eu apoio, eu participo. Mas uma coisa que não pegou bem falando disso aí, Fábio, das cruzes. Foi das cruzes. Eu falei isso, eu falei ontem que eu ia perguntar para você. São José dos Pinhais também, aquilo complicado. Qual que foi de São José? Foi exatamente a mesma coisa. Foi um protesto com cruzes. Mas essa é até bom, que eu sempre falo, e tenho. Até que eu tive com o diretor do hospital Mackenzie, me recebi uma homenagem meio, e até ele não me condenou. O que eu fiz o alerta e aquilo ninguém levou. Quem viu o contexto das entrevistas, todos os posicionamentos dizem, não vão morrer só de Covid, vai ter suicídio, vai ter isso, vai ter os efeitos colaterais da pressão. E nós, quando colocamos as cruzes na frente do hospital, era para chamar essa atenção, é óbvio. Na imprensa ficou ali caracterizado que foram colocadas as cruzes para que o comércio voltasse a abrir. Não, mas é óbvio que cada um vai... Por exemplo, teve 2, eu digo assim, um jornal botou de uma forma. Aí os jornais
um outro tipo de jornais, o UOL, até o Liga Econômico, botaram a nossa versão. Mas é óbvio, cada redação tem uma linha editorial, tem uma linha de conduta que a gente sabe. Eu sei, a Tribuna do Paraná pichou. Se fosse hoje, você ia apanhar mais. Poderia Mas não faz muito tempo, Não na verdade. faz, mas ela ainda não estava nessa explosão que Sim, foi. por exemplo, teve um rapaz aí do Intercept que também colocou de uma forma. Então, óbvio, eu respeito as linhas editoriais de cada veículo, né? Cada um tem uma forma de abordar, né? Você vê hoje a própria Gazeta do Povo, ela foi por viés conservadorismo, um pouquinho radical. Levou pau em tudo que é rede hoje, a Gazeta, né? Aliás. Então, aí você vê. No Twitter era uma chuva de gente detonando a Gazeta do Povo. A Gazeta? Isso faz hora também. Mas aí, Luciano, o que acontece? Ou você tem posicionamento ou não tem posicionamento. Eu prefiro ter um posicionamento que às vezes pode ser crítico, mas não irresponsável. Mas isso nós falamos aqui também. Você tem o seu posicionamento. Isso aí. Como nós aqui temos, eu acho que a gente tem que se posicionar. Não dá para se omitir isso, das mas coisas. eu não posso ser responsável. Lógico. Posso ser um cara inconsequente, entendeu? Então, por exemplo, é que nem o que aconteceu com a Maju Coutinho, quando ela fez um comentário que não era da linha editorial do jornal, que só ela sabe o que ela está apanhando, porque ela vai apanhar bastante ainda. Vai. Quando ela diz o choro é livre, eu, por exemplo, quando eu reclamo também, eu escuto as pessoas, o choro é livre, fica aí, tá. Mas eu entendo. Só que eu tenho, às vezes, que eu tinha que falar em nome de um setor Isso eu entendo. que não era um centavo. Um A centavo. classe que você está defendendo está sofrendo, a gente tem que É Um centavo Só que a você 12 também olha o meses. outro lado, Eu né? concordo. Por exemplo, o delivery, tentar trabalhar com o delivery. E Agora veja, melhorou o vocês takeaway. sofrendo, nós aqui sofremos também. Você pensa que não, nós somos Sim. uma rádio que vive de De anunciante, Lógico. E a exato. partir do momento em que vocês não estão bem, nós também não estamos bem. Isso é uma coisa absolutamente normal. Mas a gente não pode fechar os olhos para essa quantidade horrorosa de mortes que estão. Olha, ela é tão. Ela mexe tanto com a gente, porque eu não sei se vocês têm pesadelo, eu tenho um pesadelo com isso. Eu fiquei com aquela coisa que eu acho que eu tô faltando ar. Esse dia eu fui gravar um áudio agora e eu vi que me faltou ar. Eu falei, puta, será que. Olha pra nós que você começa. Ele teve todos os sintomas porque veio uma todos pessoa os aqui, a gente sintomas. suspendeu todos os trabalhos. Eu fiquei em casa, eu tinha todos E ele os achava sintomas. que tava. Eu falei, gente, se agora eu ia. Acho que ele tinha morrido só Ia de imaginar virar. que tava. Não, mas é porque é horrível, eu não falo pra ninguém. É. Aqui, ó, nosso amigo também passou por isso. É horrível. Nós não pegamos. Nós não Covid, pegamos, mas a gente fica Conviveu com naquela. pessoas que Nossa, tiveram. Aquilo troço fica, horrível. eu não sei se é o medo que entra dentro da gente, aquele medo assim de pegar, de ter o que vai acontecer. E a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Daí a É gente diferente fica para cada naquela. pessoa. Porque daí a gente volta naquela situação de alguns conhecidos nossos já faleceram, tal, quem teve o vereador. O próprio vereador Caverna. Teve seus problemas? Teve, lógico, tá, mas era uma pessoa, um cidadão diferente, mas lutou pela vida ali, então a gente sabe que ele acabou falecendo por causa de conta disso aí. Hoje eu fiquei sabendo também que o gerente do Supermercado Astral aqui em Tamandaré também faleceu. Não sabia, fiquei sabendo agora há pouco também. Também ali do supermercado Veracruz. O Irã. Então, assim, se a gente começar a pensar, em Almirante Tamandaré foram professores, foram empresários, muita Dono do gente, Rio Verde. político, Dono do Rio Verde, isso. Muita Então gente é assim, acabou, né? a gente fica naquele meio assim que você não sabe. Até o próprio prefeito teve, o Gerson teve. O prefeito quase também então, passou situações A difíceis. gente, assim, não consigo entender o que você passou porque eu não passei. Espero não passar também, né, de maneira alguma. Mas a gente sabe que o psicológico da gente abala. Eu falado em casa, ele Não, ficar em casa. você vê, aquele cara que saiu correndo do hospital, em Pois Londrina, é, né? gente. então que você coisa. entende, às vezes. Nossa, Lógico. desespero. Quando meu marido perguntou, eu falei, eu entendo porque ele tá vendo que as pessoas que são entubadas, Voltam a maior mais. parte não volta. Eu vi voltar o Cristiano Santos aqui, Sim. o filho da senhora. Então, mas Depois de Mas muito são pouquíssimos A casos. gente comentou ainda do corpo físico dele, Sim. ele voltou depois da intubação. Porque o Cristiano Santos era uma pessoa meio pancada. Quando ele voltou, você olhava, parecia que era uma criança que estava sentada numa coisa. Sim. Então aquela intubação todo aquele tempo, acontecia que judia da pessoa, né? Judia. É que nem a gente fala, né? Essa variante veio nova e ela tá ferrando com todo mundo e a gente está bem assustado mesmo. Tá bem assustado mesmo. Na verdade, a gente quer que fique tudo fechado. O lockdown continue, sabe? Porque o pavor que a gente tem é muito grande do que pode acontecer. Tem que ter, nós temos que ter um lockdown verdadeiro, né? Não esse aqui. Isso, eu também. Exatamente, eu concordo. Verdade, fechar tudo. É de Ah, fechar, por que mas fecha uma coisa e é outra de não ter porque o circulação transporte nenhuma. coletivo É tá de não aí. ter circulação nenhuma. E
E não cortando também, aproveitar que hoje o presidente... Biden. O nome meio... Mas ele hoje estaria vacinando nos Estados Unidos, 100 milhões de americanos estariam sendo vacinados no Brasil, nos Estados Unidos hoje. O Brasil está em quantos? Não dá nem 5% da população. A última vez que eu vi, estava 3,6%. É uma vergonha se você for analisar. A notícia que saiu hoje, saiu aqui no portal aqui, que o governo comprou 138 milhões de doses da vacina Pfizer e Janssen. Só que do segundo semestre. Sim. Você entende? Então tá, nós estamos hoje março. Segundo semestre, vai passar junho, julho. Você tem que esperar chegar tudo isso. Por quê? Porque não foi visto lá atrás, não foi comprado lá atrás. Foi dispensado 70 milhões. Eu vou dar sem falar da vacina, nós demoramos, quando começou a pandemia, demoramos 3 a 4 meses para usar máscara. Também. Só uma coisa básica. Lógico. Aí você vê, demorou para usar máscara. Aí demoramos para ter líderes para nos conduzirem. E quando começamos a falar em vacina, começaram os preconceitos com qual tipo de vacina e demorou também a tarde. Uma politicagem em cima de algo que tinha que ser rápido. Aí hoje eu vejo uma foto do Heleno tomando a Coronavac. E você vê? Mas, gente, Aí a vacina é chinesa, porque não sei o quê. Tem que É tomar. engraçado, né? Tem Todo que mundo ter fica isso. preocupado onde que vai vir a vacina do coronavírus. Não, só uma pessoa fica preocupada. não é só essa pessoa. Essa pessoa e os adoradores, né? Os adoradores. Porque quando vão tomar a vacina da gripe, não perguntam de onde é. Não. Do sarampo, não perguntam de onde que é. O importante é tomar. Agora, é porque tá É porque deixaram a coisa não pode na esfera fulano, não política. pode. Entrou na esfera política, fizeram uma politicagem em cima disso. Foi aquela briga do Dória com o Bolsonaro, né? Uhum. A briga do Dória com o Bolsonaro, já visando a eleição presidencial, que não deveria fazer isso jamais. Porque é uma coisa que a gente sempre falou, aqui ninguém é contra o Bolsonaro, eu não sou contra. Eu queria que tivesse, que ele governasse o país, mas entrou. Assim que ele entrou, passou do palácio, ele começou a fazer a campanha já para a eleição. Porque você Complicado. sabe, vocês estão acompanhando, né? Nosso país é o único país do planeta que fica nessa discussão idiota de comunismo e ultraconservadorismo. Nossa. Nenhum país está falando disso. E nós, em todas as discussões, entram esse debate que não só atrasa a nossa vida, Lógico. bota a gente... Que não é momento para se pensar. Exato. Então aí começa essas coisas... Eu me assusta, porque às vezes eu vejo um empresário bem sucedido, com alto grau de instrução, com pós, com doutorado, com tudo que tem direito de estudar, PhD, e com esse papo assim que eu falo, meu Deus do céu. Mas você sabe o que é Não isso? pode sair Se correndo. você for ver, a maioria, não estou falando sobre todos, mas Sim. a maioria deve para a Receita. Aí é fácil você ir abraçar lá, abraçar um doido, para ter isenção, para você não pagar os seus impostos. Aí que estão, esse que é um cancro que existe no nosso país, que são os falsos moralistas. Que é horrível isso. É horrível. Fica pagando de bonzinho que emprega, porque não sei o que, coisa e tal, né? E você sabe o que eu estou percebendo, né? Não sei se vocês devem estar acompanhando, nós estamos tendo algum tipo já de desabastecimento. Lógico. Está faltando embalagem, está faltando várias coisas. Então, às vezes, quando tem um lockdown desse, as pessoas esquecem que também não pode jamais deixar de ter o abastecimento. O abastecimento de tudo tem que estar garantido. Sim. Por mais que tenha a intromissão da livre circulação, mas coisas básicas de abastecimento, de reposição, isso tem que ter. E vários, eu estou falando não só do setor, mas eu vejo da padaria, eu estava conversando hoje com a proprietária de uma padaria, ela, Fábio, está faltando isso, está faltando aquilo, está vindo isso, está vendo aquilo, mas por quê? Porque se restringiu de se reabastecer. Então, às vezes, a gente tem que fazer um ofício, pedir ou para a Câmara de Vereadores, Deu certo, ou pedir para próprios governos municipais, estadual, que abram essa exceção para não ter desabastecimento. Porque eu sei que o produto agora tem que ser vendido, é essencial, mas tem algumas coisas que não pode deixar de ter na estrutura de venda de vários estabelecimentos. Como a gente tem visto aí que vários supermercados estão com aquelas fitinhas, Pois né? é. Mas deu a liberdade para o cara funcionar e agora e não com essa hipocrisia. Então tem umas coisinhas assim, Luciano, que a gente não entende, né? Porque não tem nada de estudo, nós estamos no chutômetro, sabe? Mas é isso mesmo. O Brasil não teve planejamento nenhum.
nenhum tipo de planejamento. A gente está no chutômetro, você tem razão. Agora, outra coisa que me preocupa é as lideranças políticas que poderiam fazer, de repente, uma movimentação desaparecer. E eu quero falar sobre isso porque eu lembro que você fez alguns outdoors na cidade também pelo Sérgio Moro. Sim. Ele é uma das pessoas que desapareceu do cenário. Não era hora de estar, de repente, cobrando? Eu acho que ele está no cenário, só que ele agora, e tem falado isso para ele, né, que ele foi pego para Cristo agora por uma situação que é óbvio, que era, todos nós que entendemos ou gostamos de política, nós entendemos que a situação que teve no caso do Lula puxou ele de novo para o cenário nacional, puxou ele para o debate nacional e brinquei assim, até falando, anularam todas as sentenças do Lula aqui na capital, aqui em Curitiba, mas ele ainda não está isento de nada, que vai começar de novo um novo processo lá. Que ninguém entendeu, né? A gente explicou aqui muitas vezes, né? Na verdade, ninguém disse que ele não é culpado. O que se disse é que a esfera não era Curitiba. Isso. E aí o Moro volta no debate, e quando ele se posiciona, e ele até defendeu o Fachin, que essa é uma atitude do Moro, juiz, você não precisa amar juiz. O Fachin, ele nós não temos, né? Como o próprio Gilmar disse que ele não tem candidatos, não tem políticos de predileção, né? Ele também, nós cidadãos, não temos também. Salvo essa, né? Sim. Nós não temos, né, juízes prediletos, né? Quando ele falou isso aí, a gente estava assistindo. A pessoa mais absurda, com o discurso mais desculpa. Eu sei que o STF persegue jornalista quando o jornalista fala o que tem que falar, mas eu tenho que falar. É a pessoa mais escrota que eu já vi nas suas palavras lá no STF. Gosto muito de alguns dos ministros, mas o Gilmar Mendes não é um deles. E isso, a população, eu acho que nós brasileiros, nós tínhamos, né, eu até brinco aqui, nós sabíamos toda a escalação da seleção brasileira. Hoje nós não sabemos, mas nós sabemos a escalação do STF, porque o STF era para ser um tribunal técnico, hoje está um tribunal político. Mas por quê? Porque existe indicação política. Sim, mas não é um privilégio brasileiro. Os últimos 2 ministros do Supremo dos Estados Unidos foram escolhidos por critério de viés ultraconservador, Mas se a gente colocar um exemplo dos Estados Unidos, a gente vai continuar sempre patinando, porque não é o melhor exemplo. Não, mas é que nenhum lugar é pela meritocracia, entendeu? Não é meritocracia, né? O cara, né, almejou o topo da carreira, foi um bom juiz na primeira instância, na segunda instância, nos tribunais superiores, e aí sim foi conduzido ao Supremo. Mas não temos essa... Que bom se tivéssemos. Se nós tivéssemos isso, poderia ser diferente, né? Era o sonho de todos nós, mas como essa não é a nossa realidade, nós temos uma república federativa que é centralizada na União e os estados não têm a sua própria independência, né? A nossa Assembleia tem um limite para legislar, o nosso município, né? E a União, todos nós. E se nosso governador, o nosso prefeito, o nosso próprio presidente da República tivessem sincronia verdadeira, nossa realidade hoje no país poderia ser diferente, né? Hoje os governadores que estão ditando o ritmo do nosso país, o que poderia ser o nosso presidente da República. E deveria ser. Sim. Então a gente dá um exemplo, às vezes nós temos associado aqui que atua em vários estados do Brasil, que os caras não acreditam que a realidade deles. No Ceará ele está trabalhando de uma maneira, no Acre ele está trabalhando de outra, aqui no Sul trabalha de uma maneira, no Sudeste não tem uniformização. Não é um padrão. Não é um padrão. Cada um segue o que na telha e acabou. E o pior, todos estão passando grandes dificuldades. Todos. No Brasil, praticamente tudo. Todos. E o que a gente quer hoje é, pelo menos, tentar sobreviver, né? Porque viver não dá mais para viver em paz, né? Nós não estamos vivendo em paz. Eu gostei da sua repassão, de quando você falou para mim, mudou. Eu ando tenso, eu não consigo dormir. Imagina, como eu, milhares de cidadãos aí que não. Quando eu te de vi, noite você tá lá. Quando eu te vi, eu não sabia do vírus, mas eu até menos sei que a gente já tinha te visto antes aqui e tal. Sim. Você falou que você teve o vírus e tal, teu pai teve. A pessoa volta diferente, é interessante isso. É uma coisa meio que horrível, né? Muito assustador isso. Isso é desgastante pra gente. A gente é muito desgastante a gente ver essa situação que o mundo está vivendo isso. Não é só o Brasil, né? Mas o mundo está vivendo isso. E é muito disso você vê pai, família. Eu assisti uma reportagem, eles colocaram, mandaram no grupo WhatsApp,
de um médico se não me engano, acho que é do hospital aqui de trabalhador aqui de Curitiba. Ele deu uma reportagem ali falando... O diretor do Hospital do Trabalhador. Ele falando que o pai fala para falar pro filho que sempre vai amar eles. Isso imagine, né? Você chegar num ponto que você vai ser entubado. Inclusive no serviço da Ângela tem um rapaz que trabalha junto com ela, tá em casa, tá no UTI, não foi entubado, mas iam dar um medicamento para ele, se não melhorar, se entubar ele hoje à noite. Então é muito raro quem consegue voltar na intubação. Aí você sabe que você vai ser entubado, vão te sedar, e daí? Então, estamos vivendo um tempo aí muito ruim, muito ruim. Eu confesso aqui pro Luciano e pro Eduardo, eu faço programa aqui de manhã, quando eu parei para dar um tempo, eu estava muito com medo até de sair de casa. Tenho muito medo de sair de casa, só se é por necessário. Deixou de fazer programa aqui de rádio porque tinha receita. Sim, porque eu tenho sogro e minha sogra em casa, são pessoas de idade, tenho os filhos, então a gente fica com medo. Porque é uma coisa que a gente não sabe. Quem tem, quem não tem, é uma coisa bem complicada. Né? Esse é um pecado meu, né? O meu pecado é que eu não consigo ficar em casa. Então, e às vezes o dever nos chama, alguma coisa, aí... É que eu virei uma caixa de ressonância, se eu te contar, como eu te falei, às vezes alguém pode, né, ter um psicólogo, outros não têm, aí muito da categoria, por exemplo, o celular não para, às vezes você tem que desmentir fake news, você tem que explicar o que é o decreto, porque você sabe, meu né? Deus, né, fake news só atrapalha, e aí, tem de monte. Você vê agora o Bessa, né, o Reinaldo Bessa foi vítima de um fake news malvado, estava conversando com ele agora há pouco, aí, vários jornalistas usam às vezes seu nome, que você que fez o áudio, você que fez e a população não faz uma checagem, sabe? Não faz aquele... Será que é isso mesmo? Então nós, às vezes, pecamos, às vezes, não olhar 3 vezes uma mesma informação para ver se ela é verídica, se não é. E às vezes interpretar também esses decretos, que é difícil, né? Para uma pessoa, às vezes, né? Então, quando há uma informalização, Curitiba age de uma maneira, a região metropolitana age de outra. O governo do estado, até agora parece que o Ratinho deu um decreto hoje, ele uniformizou o anel do metropolitano, né? Todas as cidades que fazem divisa com Curitiba. Isso é uma questão de bom senso. Sim. E faltou isso para... Já deveria ter até conseguido. E o que acontece? Às vezes um colega nosso, eu até falo, o meu colega, o Nelson Goulart, que ele tem restaurante aqui em Curitiba e tem em Colombo. Colombo. Restaurante bonito o restaurante dele. Então ele fica fechado aqui, mas ele pode trabalhar. Agora já não pode mais. Mas ele poderia. Mas antes também, muitos colegas aqui falaram, eu vou montar um negócio na metropolitana, porque se eu me lascar aqui, eu sei que na metropolitana eu vou estar aberto. E muita gente veio para cá, para a região metropolitana, para Mandaré, Colombo. Um monte o número de casos também aqui na região metropolitana que não tinha. Essa é uma coisa que a gente não discute, mas é nítido, né? Sim. Tá absurdo. De repente, de 2 dias para cá, o número foi tão absurdo, 20% a mais em 2 dias. De mortes. Não faz sentido, sabe? A gente acaba ficando... Alguma coisa errada aconteceu. A metropolitana errou em algo. Errou no quê? Eu acho que tem muitas coisas que nós erramos, eu digo da parte da sociedade civil organizada e o poder público, aqui no Paraná, por exemplo, foi manter um diálogo permanente, uma comissão mista. Talvez isso tenha faltado mesmo, você tem razão. Faltou aquela democracia básica, né? Você chegar a todos os pares e dialogar e dizer, olha, a gente tem que fechar, mas é por causa disso. Vamos abrir, de repente, financiamento para os empresários? Sim. Por exemplo, se tivesse um financiamento para a gente estava feliz. Você deve ter acompanhado que 3 estados do Nordeste e uma capital, Maceió, e o Mato Grosso do Sul, criaram um plano de verdade emergencial, de dar auxílio para os trabalhadores da nossa categoria, de criar isenção de PVA para quem tem carro do estabelecimento, a luz, não ter desconto na luz, porque... E agora, parece que o deputado Francisquini apresentou um projeto que o IPTU tem que proporcionar os dias que foi trabalhado. Não sei se você viu informação, já que a prefeitura te manda. Então, essas coisas que têm bom senso, que não fere a lei da responsabilidade fiscal, eu acho que isso nós podemos fazer no Paraná. E o Paraná é um estado rico e não ofertou nada. Então, às vezes, eu até aproveitar teu microfone aqui, às vezes falar pro governador Ratinho, até eu falei agora com um amigo meu, que é o Michel, tem shoppings aqui tem agora o novo shopping ali, que ele é sócio do pai do Ratinho, inclusive, né? O shopping... Esqueci. Jockey?
Não é. Não, ele na linha verde, Linha no shopping verde. novo que está saindo aí. Ah, sim, sim. E eu falei, poxa, vamos, você tem também amizade, vamos, eu quero, como o Dória agora recebeu, o próprio Bolsonaro tem recebido, vai vir a nova MP para estender os auxílios da subsistência dos salários, né? Que vai prorrogar de novo os auxílios para o nosso setor, que não tem. Não tem mais. Você fala, vamos voltar em junho? Mentira. Nós falamos no passado que a gente voltar em junho, aí vamos em setembro. Não adianta falar, não adianta mais voltar mais. O que aconteceu? Nós ficamos com uma bucha na mão, que as pessoas têm que entender. Quem aderiu a esses programas de auxílio do governo, ou suspensão de salário, ou redução salarial, teve que dar estabilidade. E aí você fecha de novo e não tem dinheiro nem para pagar essa estabilidade desses funcionários. Não tem gente, Luciana, que está sem receber o salário desde janeiro. Meu Deus. E tem gente recebendo o salário, assim, tipo, fracionadinho, assim, ó. Essa semana eu te dou 100, a outra semana eu te dou 200. E como é que vive uma pessoa dessa, um cidadão desse, entendeu? Então, Esse absurdo que tá a coisa, como é que vai viver? Então a gente fica triste porque às vezes o empresário ele não sobrevive sem a mão de obra. Não existe empresário sem mão de obra, não existe. E quando essa relação ela está rachada, comprometida, ou é falência ou é doença, né? Além do que, né, muitas vezes você tem um aluguel para pagar e você tem que optar, né? Você acaba tendo que optar, puxa, o rendimento que você está ganhando no mês é muito menor. E você vai optar por pagar o funcionário ou não vai pagar, por exemplo, o aluguel do teu estabelecimento. O que vai acontecer com você? Não pagou o primeiro mês, não pagou o segundo, daqui a pouco você é despejado. Acabou o teu comércio. Exato. Isso a gente tem visto acontecer. E muita gente botou o sonho, né? Botou o PDV, botou o fundo de garantia, botou a economia da família. E também vai conseguir vender o comércio naquele Não vai. momento. E aí hoje uma pessoa me falou, Fábio, eu queria comprar um estabelecimento. Eu falei assim, meu irmão, antes de você comprar esse estabelecimento, verifique como é que estão os aluguéis, se está lá, porque na Justiça do Trabalho e na Justiça, se você assumir um lugar cheio de penega, você é solidário e você vai pagar a conta. Então, você tem que ter essa precaução de fazer levantamento, né? Ter uma assessoria jurídica, ó, veja lá o que você vai pegar. Como ter uma assessoria jurídica nesse momento também. E aí, Lúcio, o que acontece? O cara às vezes ganha de mão beijada um comércio, mas ele ganhou mão beijada, uma dor de cabeça para a vida dele inteira, entendeu? Porque às vezes ele vai ter tanto problema, tanta dívida que ficou. Olha que dica boa, hein? né? Então, o que nós temos que fazer hoje é pensar não só nas consequências de ter um negócio e como vai ser daqui. Tenho falado isso. Nós só voltaremos, acho que, não digo só no meu setor, mas em vários setores, exceto, óbvio, os essenciais que estão ganhando muito dinheiro, que são supermercado, farmácia, uns determinados aí que foram abençoados. Mas a maioria do pequeno empresário médio, é só 2023 a vida dele vai voltar, se voltar ao normal, né? Vai demorar, vai ser complicado, vai ser difícil. Muito complicado. Até por ano que vem é eleição. E aí o ano vai estar estagnado, não vão ter medidas austeras. Nenhum congresso maluco vai querer ter alguma medida austera, nenhum governo federal. Muito que menos. já não fez nada. Exato. Deixou muito a desejar, infelizmente, e essa pandemia chegou onde chegou por falta de ação, com certeza, por parte de todos os governos, mas principalmente do maior, que era o governo federal. Qual seria a saída? Que saída você imagina nesse momento para aquele empresário do teu setor? Olha, a única saída que nos resta, agora eu falei hoje, eu gravei um vídeo sobre isso, quando ontem deu 100% dos leitos, assim, agora é você se apegar agora na sua maior força que você não sabe que você tem dentro de você, se concentrar bastante, estar concentrado, porque não tem mais saída. Não tem saída. É você fazer o que Jesus fez, ir para o deserto. O empresário se sente no deserto e vai passar aquelas tentações, os 40 dias internos dele. E na realidade vão ser muito mais do que 40 dias. Muito mais. E aí, quem tiver resiliência, acha a saída. Quem não tiver, tem que ter um pouquinho de humildade, de cabeça no lugar, e não, eu vou entregar os pontos que estão aqui. Não adianta. Que aí não tem. E tem muita gente que está seguindo esse caminho. Ou volta a ser trabalhador, ou volta a fazer o biscate, né? Fazer. Né? Aí que vem o emprego. Né? Isso. Porque o que acontece? Aquele rapaz que fechou o restaurante, o estabelecimento dele, ele vai voltar a trabalhar empregado.
Pois é, mas o grande problema é a taxa de desemprego. Vai aumentar. É aquela roda viva, porque ele disse, vai voltar a ser trabalhador. Fiquei pensando, bom, ele é um trabalhador, Sim. mas ele vai voltar, talvez, por fila do desemprego. Porque vai ter muito desemprego. Bom, nós sabemos, né, que Tamandaré teve uma grande demanda de funcionários mandando embora. Só a aviação Tamandaré aqui dispensou 70 funcionários. Então você pega 70 pai e família, entre pai, mãe e família, que perderam seu serviço. Então você pode pensar, são 70. Alguns já se recolocaram, mas outros não. Hoje tivemos uma reunião também com a empresa que eu trabalho também. Se até abril não voltar, vai ser obrigado a dispensar todos os funcionários também. E não vai voltar, desculpa, mas não tem como voltar. Eu sei que não volta. Mas aí a gente tem que se colocar, a gente tem que colocar no lado do patrão e a gente tem que colocar no nosso lado. Porque também não é justo, coitado, ele não tem culpa dessa pandemia. Nós também não temos culpa, é no mesmo caso teu. Ninguém tem culpa disso, isso é coisa que aconteceu. Só que ele ficar arcando com tudo, despesa, ele pode ter milhões. Mas se ele ficar bancando na toda a vida, vai chegar uma hora que ele quebra. Não tem o que fazer. Então, você não falou, voltar não volta mesmo. Escolar esse ano, eu duvido que volte esse ano. Não vai voltar. Ainda mais aqui em Tamandaré, que o prefeito decidiu, e eu acho uma decisão boa e sábia, correto. Só depois que os professores forem vacinados é que ele vai voltar. Concordo com Então vai demorar muito, porque a vacina não está chegando. Esse negócio de aula é interessante, né? A gente viu em Curitiba ali o pessoal das escolas particulares indo para frente da prefeitura, fazendo tudo aquilo e tal. Mas a gente sabe como que você vai conseguir controlar crianças num momento desse? Uma criança, você vai falar para ela, você não pode abraçar teu amiguinho. Você sabia que tem muita escola clandestina, né? Sim. Ninguém fala disso, mas... Tem muita escola clandestina, muita, mas como a gente sabe que também existe esse negócio de o olho... Tapa o olho para não enxergar, né? Mas tem muita escola... Que é amigo do não sei quem. E isso cresceu. E aí quando ele fala de escola, eu me lembro dos meus colegas que tem a sua cantina ou que tem sua lanchonete dentro das escolas, que também estão fechadas, também foi o sustento dessas pessoas. Porque a gente bem esquece, porque muitas faculdades... A gente sabe disso, mas... Não, mas eu estou dizendo como que é uma cadeia... Ela puxa, vira tudo uma bola. A gente sabe disso. Ficou tudo complicado. Eu estava falando que nós vimos protestos do pessoal das escolas particulares e tal, mas como que você vai controlar uma criança? Como que você vai controlar? Não vai deixar uma criança abraçar? Ela vai falar, não abraça seu amiguinho, não brinca, não sei o quê. Não, quando você for olhar pro lado, já foi. Impossível, não tem como. Acho que E como é um tema delicado, né? E a gente vê que nenhum prefeito, nenhum governador, ele não vai botar o dele na reta por causa de uma situação dessa, né? De atropelar, né? Se compreendo. E a gente sabe, no Paraná nós temos uma força muito grande, né? Que é a entidade que representa os professores, né? Os trabalhadores e eles conseguem se mobilizar para que não... Se eles falarem que não vai ter aula, não tem. Na rede pública, não tem. Já na privada é diferente, né? O pior é que na privada teve, e aqui, por exemplo, em Almirante de Tamandaré, logo que eles começaram a ter, começou a ter surto novamente de coronavírus. Claro que é onde os professores eles tiveram que suspender. Não, mas na escola do meu filho. É mesmo, é verdade. No Isaac Newton também, é verdade. Aí eles ficaram 15 dias sem aula, né, aula remota. Aí quando era para voltar, entrou o decreto do governador que não teria mais aulas. Né? Seria aquele decreto primeiro lá. Aí agora o governador está estudando em casa. Mas enfim, a gente teria que fazer o que o Bolsonaro não quis fazer. Melhorar a internet nas casas das pessoas. Tem que mexer ali embaixo, na verdade. Melhorar na casa das pessoas a internet, enfim. Principalmente nessas pessoas em que moram em locais mais humildes, que estudam em escolas públicas. Alguma coisa tinha que ser feita. É que na verdade, assim, no meu ponto de vista, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas tudo não pensado, né? Simplesmente mas foi o que o Fábio falou. Tudo não pensado. Vamos simplesmente jogar, pronto, acabou. Se fez a matéria, fez, se não fez. Não, passou todo mundo de ano. Mas no CEP Teodoro de Bona teve muito reprovado. Enfim, mas só lá, né? Nas escolas públicas, né? Foi diferente. Nas escolas particulares aconteceu exatamente isso. Todo mundo passou. Fazer o quê? Você vai reprovar algum? Minha filha no último ano ia fazer o TCC, não faz porque não tem. Tá, ano e 2, podia já ser uma profissional, mas não pode, né? Não. E ela, pai, estou preocupado porque eu quero trabalhar. Qual que é a área dela? Direito. Direito. E aí eu falei, como é que você vai
você tem que fazer o terceiro sistema, mas não faz, né? A faculdade não chama. Não faz. E ainda tem outra, né? Mesmo que ela tivesse conseguido se formar, ela não ia conseguir advogar. Sim, porque não está tendo nenhum... Não está tendo audiência, está tudo suspenso. Então, vamos ser sinceros, o mundo parou. Sim. O Brasil mais ainda. E agora nós estamos acompanhando aí que a Itália está de novo no caos, né? Os países, Israel está mais avançado, a Grã-Bretanha está bem estruturada, e nós aqui na América Latina, o Chile aqui na América Latina, Gente, está bem, né? até vergonha de ver isso, né? E aí, então o investidor olha para o nosso país, Dá risada? dá risada, ele vai pensar 10 vezes ele botar o dinheiro dele aqui. E aí você vai ver de novo o juro crescendo, a inflação que nós não falávamos que estava crescendo, está aumentando, e os salários todos sendo congelados ou achatados, e aí fica aquela coisa que nós não queremos, né? Que é recessão, que é o medo de novo daquela loucura que... Imagina um país com pandemia e num problema econômico maior ainda, que aí é o nosso caos mesmo, aí é o apocalipse, né? É o que não deveria ter feito, é o que a gente está batendo e a gente sempre fala, não deveria ter misturado a política no meio disso. Sim, eu concordo. O pior vírus que existiu, esse foi o que mais pegou, foi o vírus político, eu digo assim, desse interesse, desse famigerado, e eu não digo só, aí eu não vou colocar o presidente só nisso, mas num contexto geral, é muita politicagem em cima disso aí. Você imagina, você fala da política, mas você imagina que quando agora não temos negócio de licitações, não temos isso, calamidade, quando desvendar, quando tiver uma investigação séria nesse país, depois, o que eles fizeram? Pegaram alguns governadores para mostrar que tinha, alguns prefeitos, né? Mas a corrupção, meu irmão... E é vergonhoso, né? Enquanto a população padece. Então, você vê, nosso momento como ser humano, aumentou a roubalheira, aumentou tudo, e aí nós estamos passando por isso, e nenhum tribunal consegue fiscalizar, porque está todo mundo remoto, como é que... Não dá para... Então, é você deixar o queijo, né, e os atos estão lá... Atacando. livremente. Então, a gente paga pela falta de eficiência, falta de planejamento e falta de fiscalização. E aí acontece a tragédia anunciada que nós estamos passando aqui, não só em Curitiba, Tamandaré, Porto Alegre, Rio, Bahia, e aí, né, pela primeira vez no nosso Brasil todo pintado de vermelho, né, para desespero do Bolsonaro, né. Bom, gente, eu vou... A tiradinha dele foi desespero de Bolsonaro. Tá de vermelho. Bolsonaro não curtiu. Agora, se ele parou pra pensar, ele ficou desesperado. Ele deu um dislike nisso. Ele achava que era só o Nordeste, agora está o Brasil inteiro. Ele vai pegar os pintadores de meio fio e mandar pintar de verde. Você sabe disso? Como? Os hospitais? Vai ser difícil. Não, os pintadores de meio fio. Coitados militares. Deixa eu ler aqui as pessoas que estão participando com a gente, até porque tem gente fazendo comentários aí com relação a dessa questão. O Aparecido Siqueira, lá de São Paulo, está dando boa noite, Aparecido, um abraço para você. Ele que está organizando lá o Prona, junto com uma equipe em São Paulo. O Gerson Ferreira, participando com a gente, diz: boa noite, amigos. Uma coisa boa está acontecendo. Ao você fazer as compras do mercado via aplicativo Mercado em Casa, a gente economiza muito em tempo, gasolina, desgaste do veículo, e você não pega aquele item a mais na prateleira. Aquele que não está na lista, não corre o risco de pegar o vírus, que atualmente é o mais importante. Gerson, eu estava fazendo exatamente isso, todas as vezes comprando naquele aplicativo do Mercado em Casa. No entanto, fui roubada 4 vezes e na quarta eu desisti, vou voltar a comprar. Desculpa fazer propaganda no mercado que eu não posso fazer, mas vou fazer no Carrefour, e pelo menos eles vão me entregar aqui tudo do jeito que eu pedi, da melhor forma possível. Pensa comprar 1 quilo de tomate, para você ver, às vezes as pessoas perdem a oportunidade. Tá, né? Compram 1 quilo de tomate, mandam 1 tomate. Não, é o fim da picada. Mas esse tomate é 1 quilo. Não, tinha 1 quilo, nem aqui nem na China, é o tamanho do tomate. O Silvano Silva, conversando com a gente, diz que o Paraná vai falir e quem paga é o povo. Dá para dizer que o Paraná vai falir? Caiu a arrecadação 2%, 3%, é coisa de 3 bilhões, né? É bastante, na verdade, né? A gente fala 3%, todo mundo pensa que é pouco. Mas quando a gente fala em valores, não é pouco.
O Rio Grande do Sul faliu. O Rio de Janeiro está falido. Cá entre nós também, o Rio Grande do Sul estava com a porta na falência já há bastante tempo. O Covid só deu um empurrão. O Paraná já esteve falido. Eu fiquei pensando esses dias, se fosse o Beto Richa, o Paraná tinha fechado as portas, porque nós estivemos realmente na falência durante o governo Beto Richa, no primeiro. E olha que fez aquele pacotão lá. Para tentar melhorar já no segundo governo. Exatamente. Então as pessoas às vezes não entendem, nós estamos numa linha tênue. Se eu falar para vocês que o policial pode ficar sem receber, não se assuste, senhor policial, senhor professor, senhor médico, pessoas que trabalham na administração, seja direta, né? Porque a indireta, as estatais sempre vão ter o dinheiro dela, que é a Copel, o Sanepar, mas... E continuam lucrando bem, né? Exatamente. Mas ali, aquela turma que o que está na Constituição, que tem que ter as verbas garantidas, esse pessoal pode começar a se preocupar, porque a arrecadação baixa, ninguém pagando imposto, porque empresariado quebrado, como é que vai pagar imposto? Então, se começarem a falar, vai atrasar o salário do mês de abril, não se assuste, porque essa conta não é só o empresariado que vai pagar, porque nessa pandemia nós aprendemos, se tem uma classe, uma casta privilegiada, ou foi privilegiado, foi o servidor público, porque não teve redução de salário, trabalhou em casa. Eu sei que muita gente recebeu vale transporte e não devolveu. Meu Deus do céu. Vale alimentação e não devolveu, mas estava almoçando em casa. Sim, mas é o nosso país. É uma coisa que a gente chora às vezes sozinho, porque é uma coisa que nós não vamos sair. Parece que é o mundo do mestre dos magos. Você nunca vai voltar para casa. Você sempre está naquela correria tentando achar uma saída. Como você falou, a da saída. Qual é a saída? Não tem. Então nós não temos consciência. E o Supremo que deu essa garantia que não podia se encher em nenhum tostão de servidor. Sim. Você viu algum prefeito reduzir o salário aí? Governador? Deputado? Acho que eu vi 2 locais. Do Fábio aqui, que ele falou que o policial pode ficar sem receber, né? Os políticos podem também, não? Olha, eu já falei para você o que eu penso com relação aos vereadores, por exemplo, dos pequenos municípios. Para mim, deveriam ser voluntários, porque receber o que recebem para votar a utilidade pública em nome de rua era melhor que fossem voluntários. Eu vi hoje, um amigo meu colocou, até ele fez um desabafo no status do Zap dele e eu concordo com ele. Um deputado, R$150 mil. É que esse não é o salário, né? A gente está colocando aí, quando fazem essa conta, coloca toda a verba de indenização. Mas assim, então por que paga tudo? 150 mil para de gabinete? Por que não paga para um trabalhador que vai lá bate inchado o dia inteiro? Eu vou contar uma coisa para você que eu escutei, que aí deputados não gostaram, mas ninguém sentiu falta deles em plenário, nas viagens, mas só que aumentou todo o custo de ressarcimento de gasolina. Vários ressarcimentos aumentaram numa pandemia. Isso é bom, porque eu vou olhar isso amanhã para ver e fazer matéria, porque isso é bom a gente saber. A voadeira. A voadora do dia. Vou dar uma triste notícia aqui para vocês. O UOL acabou de sair aqui. O Brasil acaba de passar um número de 200 mil óbitos. Fechou hoje com 2.815 mortes em 24 horas. Tá? E passamos do número crítico, que é o 290 mil, que eu falei que vai chegar a 300 rapidinho. Não, eu escutei, acho que não sei se foi na CNN ou na... Nós vamos ter 600 mil mortes até o final do ano. Eu não duvido. É bom a gente não pensar muito, né? Porque senão a gente enlouquece. 290.314 mortes até hoje no total. Então estamos aí numa situação horrorosa. O Brasil, foram registrados mais hoje 90.579 casos do vírus no Brasil. É uma situação horrorosa. Do jeito que está, sem leite, você tem 90 mil casos confirmados, é um cálculo horroroso. Você sabe que, eu vou falar uma coisa aqui, agora muita gente pode achar até ruim, criticar e tal, mas esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a vacina foi aplicada do jeito errado. Como assim, do jeito errado? A vacina não poderia ser para os idosos, agora. A vacina tinha que ser para a população de movimento do Brasil. Idoso fica em casa. Quantos idosos aposentados que estão dentro de casa? Não precisa. Quem que traz a doença para dentro de casa se o idoso não sai? É quem sai para trabalhar, quem vai para a rua. Tinha que ser vacinado, porque toda a classe estaria trabalhando de volta. Você vai apanhar da sua mãe aqui em casa. Não vou apanhar. Mas eu acho uma realidade isso. Se você vê, analisa, Luciano, uma coisa que eu vou falar agora. Pode ser até loucura que eu vou falar. Mas quem que movimenta o Brasil? É o povo que trabalha.
o povo que trabalha. Mas não teria pro povo. Mas eu sei, Pensa. mas olha, mas para e pense. A quantia que foi vacinado já, se tivesse Eu vacinado... quero só todo te mundo dizer povo. uma única coisa em relação a isso. Pode falar, opinião é opinião, né? Pode Não, falar. vou falar. No Brasil, a vacina ela está sendo aplicada como uma forma de cala a boca para a população. A vacina está chegando para você, vou começar a baixar agora. E todos os prefeitos estão embarcando nessa. Até lá, morrer quantas Vamos lá, pessoas? vai lá e se cadastra. Você que tem É. 73 anos, quando essa pessoa vai ser chamada? Você que tem 60 anos, vai lá e se cadastra no site, quando você vai ser chamado? Aí você Não para e existe pensa. planejamento, não existe calendário, não existe vacina. Aí que nem falou, quantas pessoas que de restaurante ali, o garçom do restaurante, o cozinheiro, né? Todo geral, o pessoal que trabalha em geral, quantas pessoas estão desempregadas nesse momento? Por quê? Porque a vacina simplesmente não veio para quem precisava vir. Eu penso desse ponto de vista. Acho que Mas é tão pouquinho se você for ver. Eu acho que Os idosos se o são- volume tivesse, acho que já estava São bem, mínimo bem de adiantado. pessoas, infelizmente, que foram vacinadas até agora. 3% da população. Você acha? Se a gente tivesse que escolher Eu isso vou para os entre a Estados classe Unidos. ativa, por isso que eu tomo meu corote e vai em casa. nada melhor do que Portugal, onde mora minha família, Já que tomou? tá todo mundo bem, Olha tá aí. todo mundo ainda em casa, né? Mas já tomou a primeira Você vacina. não foi agraciado, Enfim. você não foi agraciado como foi o Edir Macedo, que foi se vacinar em Miami. Mas o Leandro Hassum também, ele também foi para os Estados Unidos também. Ele mora lá. Tomou vacina também. Enfim. Gente, quero mandar um abraço para quem está em Curitiba e Rio Branco do Sul acompanhando a gente aqui na Rádio e TV Tamandaré. O Gerson Ferreira diz o seguinte: seria um sonho todos receberem auxílio financeiro do governo. Garanto que sairia muito, mas muito mais barato do que os gastos nas UTIs e hospitais. Claro. Assim poderia fechar por 30 dias e todos ficariam trancados em casa. Mas muitos têm que trabalhar de dia para poder comer à noite. É isso que eu estou dizendo em Portugal, é exatamente isso. A população e os empresários, principalmente, receberam para ficar em casa. E continuam recebendo. Minha mãe, ela tem mais de 70 anos, mas é empresária em Portugal. Ela recebe para ficar em casa. Sim. Totalmente diferente o pensamento. É aí que tá. Se aqui fosse um país que com visão estratégica, com visão ampla, fez ou faria igual fez a Grã-Bretanha, alguns países que apoiaram, o empresário fica fechado, nós vamos te dar um subsídio aqui, vamos te dar um negócio, você fica em casa. É o que o Biden está É fazendo isso. agora nos Estados Unidos. É o que o Biden está fazendo. Ele falou 100 milhões de doses e 100 milhões de cheques para cada um que fica, que precisa. E não é pouca coisa. E aí que tá, né? Se você não ajuda o empresário, o governo municipal, estadual, federal, quando ele não dá esse apoio, ele cria isso que você falou do desemprego, a fila do desemprego, que vai ser tão grande que para recuperar... Não vai ser fácil. Você sabe que para abrir um posto de trabalho é um sacrifício, mas por causa dos impostos. Pode ser que no futuro, toda essa situação que nós estamos vivendo vai mexer na carga tributária do custo real. Você acha? Eles podem ter essa oportunidade, Luciana, de que aí, olha, não dá, desse sistema não dá mesmo. Vamos ter que desonerar bastante esses encargos na folha trabalhista para poder contratar um empregado. Porque daqui para frente não, vai ser inviável. Muita gente, você sabe, já faz o subterfúgio de criar uma MEI. Sim. Isso é o que mais tem, na verdade. Você cria uma MEI e contrata o serviço daquele MEI, entre aspas. Mas, na verdade, ele é funcionário, não deixa de ser. Sim. Então, nós vamos ter que ir para esse direcionamento. Mudar essa carga para contratar. Porque no futuro, que não é longe, que nós estamos vivendo daqui a 2, 3 meses, como é que vai se contratar se não tem... Não tem não trabalhar. Esse que é o problema. Não, os postos de trabalho se fecharam, gente. O Gerson Ferreira diz, realmente tem que cuidar muito, pesquisar e estudar para abrir um comércio. Muitos vão comprar elefantes brancos. Procure reinventar o que você sabe fazer, ao meu ver, é o melhor caminho. Pois é, mas no caso dos bares, restaurantes similares, você vai se reinventar com delivery, ponto. O que mais? Tentar ser temático, tentar fazer alguma coisa que ninguém faz, uma cozinha que, por exemplo, Mas isso para depois da pandemia, né? Mas que agora eu falo, eu sempre falei, fui taxado na época, falei assim, meu irmão, se você puder fechar teu negócio, feche. Levei uns pancadas. No começo eu lembro que você estava com esse pensamento, depois você acabou apoiando a abertura. Mas fechar de vez também agora. Eu falava de vez. De vez, porque para ele não cair nesse buraco negro. Quem me escutou? Olha aí. Que ficava na tentativa, né? Abre e fecha. Pode abrir. Ele caiu no buraco negro. Que não é só o dono do bar, do restaurante. É o dono da padaria, é o dono de uma vendinha. Vendinha às vezes até se salva, podia trabalhar mais algum outro serviço que não tinha essa possibilidade de se manter aberto com a restrição. E aí quando o cara foi ver, tá devendo aí 15 aluguéis, já
brincando, né? 12 aluguéis. Desde março? Sim. Então é luz, água. Ou tá trabalhando com gato. É a realidade, né? Tem que falar, né? Tem gente. Gente, você falou em gato, eu lembrei que eu fui esses dias ver um local, uma pousada, né? Que também está sofrendo pousadas, hotéis, Sim. enfim. Fui ver uma pousada e tinha um gato da casa principal para outra casa, porque eles desligaram completamente a luz da pousada. Deu até um nó no peito, né? Eu olhei e falei, meu Deus do céu, olha só a tristeza que é mesmo esse momento para todo mundo. Sim, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, que, como o Greca falou na entrevista hoje, nós temos que manter as luzes em dia, porque a Copel tem que ter dinheiro para não apagar os oxigênios lá, os respiradores. Você viu o superávit da Copel? Sim. Você viu? Você chegou. Não, mas que bom que a Copel fique sólida. Sim. Ninguém está querendo que não fique, né? Violentíssimo. Mas nós poderíamos ter um benefício nesse momento. Eu acho nós, população em geral, Sim. empresários, hospitais. Tem um desconto, né? Lógico. Você não está conseguindo honrar nada. Quem que consegue honrar hoje compromisso? Você, empresário que está ouvindo, consegue honrar todos os seus compromissos? Pensa, consegue. Não, é une do unité. Vou escolher esse aqui. É que nem o sorteio, né? Você joga um monte de boleto pra cima, né? Que eu pegar, eu pago hoje. E o desespero para você conseguir o dinheiro naquele Cadê? dia para pagar uma conta. Cadê? É coisa simples, né? São coisas simples que todo mundo, antigamente, normal, da pandemia, todo mundo conseguia fazer normal. É que nem uma casa de show. Eu não sei quanto que é a lotação, mas vamos fazer uma comparação de 100 pessoas dentro de uma casa. Abre, fecha, né? Que foi o caso. Você abre, tá. Das 100 caiu pra 50. De 50 caiu pra 25. Melhor fechar a porta. Ué, não vamos. Não, você poderia ter 30% da capacidade ali. Então Você já imagine que você poderia ter 30 pessoas Pois é. numa de 100. Mas você Imagina. está falando de uma pequena casa. Nós tivemos aqui um DJ, o nosso amigo, o Cris. Que tinha aqui um programa. Que estava sofrendo também, Mas porque tá ele todo não mundo. conseguia fazer nada. Tal. Ele até trouxe o outro pessoal aqui nas entrevistas e tal. E ele De casas de shows que também estavam. E ele teve que acabar desistindo do programa aqui porque não tinha como abastecer o carro. E a Para situação vir de tá Santa assim. Felicidade aqui para fazer o programa. E sem Então, contar que o Cris também ele tem uma van escolar, né? Pois é, Sim, ele também é ele outro pegou dos dois problema. lados. Ele teve que, Outro na problema pra verdade, ele, o Cris, coitado. ele, né? E dele pegou dos dois lados. Dos dois lados. Então é complicado. Um abraço para quem está nos ouvindo em Almirante Tamandaré, Curitiba, Ortigueira e os meus amigos lá de Pontal do Paraná, que estão ligadinhos na Rádio TV Tamandaré. Rapidinho que nosso tempo já estourou, mas vamos lá. O Gerson Ferreira diz a Servopa, que é uma grande concessionária, mandou quase todos os funcionários embora, todos demitidos. Funcionários com anos de empresa acabaram sendo demitidos. A situação E a triste tá realidade, complicada. E aí, só para essa pessoa, só para completar, esses 40, se tinham 2 restaurantes do lado, fecha o restaurante porque não tem mais funcionário para almoçar no restaurante. Então, É verdade. as pessoas às vezes não entendem, quando fecha uma grande empresa dessa, ela derruba todo o entornozinho Tudo dela. que vivia No entorno. por conta dessa grande É que na empresa. verdade uma coisa puxa a outra. Sim. Né? Uma coisa puxa a outra. Fechou a Servopa, mandou o funcionário embora, aí vai o. Aí tem aquela empresa que fornecia para Servopa. Sim, aí tem um restaurante do lado, tem aquela farmácia que tinha conveniência lá, que já diminuiu um monte o movimento da farmácia, a panificadora que vendia o cafezinho, então tudo uma coisa. Eu conversei ontem com um amigo meu que trabalha na Graciosa, que faz o litoral. Já foi mandado 50 motoristas do rodoviário, que faz a linha do Flu mandado embora, e estão numa remessa agora, parece que vai mais 23 funcionários. Meu Deus. Não tem movimento nenhum mais para a Graciosa, para a empresa Graciosa. Só Até que- porque agora estão fechando O tudo, litoral gente. tá o litoral travado, está né? fechado. E se Litoral. você for olhar lá Paranaguá, que o prefeito Marcelo Roque, aliás, meu amigo, mas fez uma bobagem lá, resolveu dar ivermectina achando que ia estar Salvando todo mundo, dando com antecedência para a população. O que aconteceu? Está tendo gente a Surto. rolê no hospital regional, que chega lá, não tem lugar para ficar. As pessoas estão morrendo. Tem um ginásio que está cheio de gente. Então, assim, infelizmente a situação está difícil, está complicada e para todo mundo. O Gerson diz que concorda com o Edivaldo Minante. Vacina primeiro para os trabalhadores. E também é minha opinião, idosos em casa, o que já era recomendado desde o início da pandemia. E ele diz o seguinte, olha, somos o submundo, não teremos vacina, não temos o insumo, não temos nada para falar a verdade. Tem gotinhas de vacina para enganar mesmo a população, um mar de pessoas que é o nosso país. É apenas míseras gotinhas, vacinas todas as capitais e regiões metropolitanas. É nessas que estão os polos da infecção. E aliás, o Ratinho, na entrevista que ele deu esses tempos que nós estávamos lá,
disse exatamente isso, né? A dificuldade que o Paraná tem de receber a vacina. Recebe menos. E por quê? E ele questionou isso. Por que o Paraná está recebendo menos vacina proporcionalmente com os outros estados? E a pergunta que fica, aliás, de alguém que apoiou e apoia o Bolsonaro. Sim, aí eu vejo uma resposta do Ricardo Barros, né? Ricardo Barros. Vem falar pra mim que a situação é confortável. É confortável. Pelo amor de Deus, é confortável da onde? Pra quem? Pra quem? Pra mãe dele, deve talvez. ser pra ele, né? Que acho que não deve ter Ele chegado, já teve, né? ele Já teve Covid, a esposa teve, a filha teve. Então, Mas foi lá confortável. naquela fase inicial. Sim. Gente, vamos embora, eu acho que a gente já passou do horário, todo mundo tem que ir embora. Eu quero agradecer a presença aqui do nosso amigo Fábio Aguaio, que veio contar como é que está a situação dos empresários no nosso estado do Paraná. E triste, né? Triste a situação. Triste. Mas vamos ter fé e que, como eu disse aqui no quem tem força, aguente, quem não tem força, não custa nada se entregar. Você não vai perder, você não vai ser o fraco, você não vai ser nada. Mantenha a cabeça erguida e seria a tua dica mesmo? Sim, não pode ter vergonha. Às vezes é porque eu fracassei, não. Você pode dar certo no próximo. A culpa, esse momento a culpa não é sua. Tenha certeza disso. Bacana ouvir isso. É verdadeiro, direto às vezes pode parecer com uma forma assim de, como você falou, da pessoa ser um fracassado, mas não, é a realidade, tem que encarar a realidade. Sim. Se não dá, vai tentar, vai ficar aberto, vai ficar pagando luz, pagando água, pagando contador, não, tem que desistir, infelizmente. Vai fazer o quê, né? Às vezes é melhor dar 2 passos para trás. Sim. E depois impulsar melhor para frente. Também concordo com você também, eu acho que é melhor. Que esse acaba sendo uma mais dica viável, até né? Mais viável, né? racional. Esse vírus invisível, esse vírus maldito que chegou, ele veio para confundir todo mundo, veio uma coisa assim muito louca, acho que para as pessoas pensarem, pararem, reverem muita coisa. É uma coisa assim que não tem mais que nessa explicação. pandemia a gente conheceu realmente quem são as pessoas de bem. Nessa pandemia a gente conheceu quem realmente ajuda, quem se importa, ele falar isso aqui, para ele chegar nesse ponto e falar isso também. Não foi fácil você chegar nesse ponto e falar isso. E nesse momento ainda hoje, mais um presidente de uma sim, associação. ele abriu o peito e falar isso. Eu dou os parabéns para ele, porque não é fácil chegar num ponto desse e ter que falar, pessoal, se você tá na hora de parar, recuar um pouco. para. Porque quem vai sofrer lá na frente é essa pessoa. Exatamente. Essa pessoa. Porque muitos funcionários têm Depois essa você abre, né? Sim, se for o caso, lógico. passa essa pandemia Passou, e abre de uma outra forma. O que a gente quer é que nem eu falo para o Luciano, eu falo para o Eduardo, eu não torço nem para Bolsonaro, eu não torço para Lula, eu torço que o Brasil dê certo. É só isso que eu quero. Só isso que eu quero. Eu quero que o Brasil Aliás, dê para certo. esses dois eu não torceria mesmo, né? Já deram o que deram. É que nem assim, eu quero que entre um governante no nosso Brasil, um governante que pense pro povo, pro lado do povo, trabalhe pelo jeito certo. Não querer ficar fazendo política, brigando porque vai virar jacaré, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí agora ele entrou na fila, né, pra tomar vacina também, né? Mas isso aí deve ter sido uma tentativa de jogada de marketing. Não, mas não não tá é que o dando Lula certo. botou medo, né? Não tá dando certo. Gente, rapidinho, só mostrar uma foto para vocês, para quem é amante do esporte. Tomaram a vacina e postaram nas redes sociais essas duas figuras bacanas. O Sicupira, que é um ídolo dos torcedores do Atlético Paranaense, portanto meu. E ao lado o Capitão Hidalgo, que é ídolo dos torcedores coxa. Então, tá aí, gente. Olhem para os seus ídolos, a hora que chegar a tua vez, vai lá e se vacine. Que bom que chegue, tomara que chegue e que chegue logo. Isso aí. Vamos embora. Quem vem Parabéns segunda-feira a eles. rapidinho? Vem segunda-feira? Boa pergunta, hein? Vamos lá, vamos achar aqui. É um delegado. Vamos lá. Opa! É. É o delegado Leandro Fiorese. Quem é ele? Ele Tchan, tchan, tchan. investiga o problema da iluminação pública em várias licitações do Paraná, incluindo o Almirante Tamandaré. Exatamente, ele quem fez a investigação aqui em Almirante Tamandaré e que teria mostrado erros de licitação no município. Ele vai estar aqui para tirar todas as dúvidas que você tem com relação a esse assunto.